Concordo 100%. Algumas pessoas até comentaram que estão em trânsito, né? Estão voltando, aí tudo bem. A gente dá uma perdoada, mas aí quem puder, para a gente poder também se conhecer um pouquinho mais. É bom a gente ver como é que tá a situação do trem, do ônibus. A câmera dá ponto de engajamento, gente. Vai abrindo. Ai, eu amo. Levaram a sério ali, ó. Ativa no transporte público. O ônibus diz qual Maravilhosa, ônibus. Ana. Muito bom, gente. Bom, prazer, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estou muito animada, estou muito feliz assim, com esse encontro, com essa turma, com esse convite também. Não posso deixar de agradecer, porque assim, em vários aspectos, né? Eu acho que é uma temática muito importante, eu sou suspeita por falar, porque é a minha temática de atuação, tanto profissional quanto acadêmica, mas também pessoal. Aqui eu acho que muitos, vocês trazendo esses projetos, vocês também têm motivações pessoais, né, a partir da nossa vivência, mas também por reconhecer a importância dessa iniciativa, da secretaria, né, então poder incentivar o desenvolvimento de projetos a partir da realidade de cada um de vocês, eu acho que é muito importante, é muito valioso. Isso tem um potencial assim, de transformação na vida de vocês e na vida do território, da comunidade, enfim, das pessoas, né, do público em si do projeto. Então, quando eu já conhecia essa iniciativa e agora que fui convidada, entrei um pouco mais, vi os projetos e assim, quantos projetos incríveis. Então, hoje é nosso primeiro encontro temático. A maior parte aqui, pelo que a Carolina falou, são pessoas que se inscreveram no eixo de planejamento urbano não, né? Cidades inteligentes e sustentabilidade. Mas tem algumas pessoas aqui que não são. Mas o que eu acho muito bonito também dessa temática é que ela abraça tudo, na verdade. Que aí eu vou até compartilhar a tela, porque eu começo me apresentando e me apresentando a partir também dessas várias camadas que nos atravessam, né? Deixa eu compartilhar aqui, só um segundinho. Está aparecendo só a janela do próprio PowerPoint. Bom, vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Estamos vendo... mas ainda não está em modo apresentação, só. Agora foi, mas agora a gente está vendo a reunião na frente do PowerPoint. É porque eu compartilhei a tela inteira. Deixa eu ver se aparece para mim de novo. Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Tá. Apareceu só a tela inteira? É isso? Não está aparecendo quando eu coloco para compartilhar a tela, não me aparece nas opções de janela, não está aparecendo a opção PowerPoint, né? Que é um arquivo separado. Uhum. E aí não sei por que não está aparecendo. Aparecem todas as minhas guias, menos essas. Bom, eu vou ter que botar a tela inteira e talvez minimize vocês. Aí eu não vou conseguir ver vocês, mas... Qualquer coisa a gente te avisa aqui, se tiver alguém de mãozinha levantada. E assim, também a ideia... Eu estava até comentando com a Carla, né? Porque inicialmente eu tinha trazido algo um pouco mais... não vou dizer completamente conceitual e teórico, mas a partir de algumas temáticas que são importantes. Deixa eu tentar botar vocês aqui no cantinho, eu não consigo nem minimizá-lo. Nem aparece a opção de minimizar. Tem uma opção, acho que ele tá voltaram ao separador, do lado da câmerazinha, assim, isso aí. Do lado do xizinho, lá em cima.
Mas aí eu volto para essa tela. E aí tenta clicá-la de novo agora. É isso. Ah, foi. Agora foi. Agora foi. Foi. Ótimo. Não tô vendo vocês, mas aí, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, tá? Eu queria começar me apresentando, porque eu acho que, de alguma maneira, assim, para vocês saberem, né, quem eu sou, mas também porque, de certa forma, isso se conecta muito com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre como a maneira como a gente enxerga e a maneira como a gente se relaciona é muito sobre a gente entender as muitas camadas que compõem todos os processos da cidade, né? Todos os processos quando a gente está pensando num projeto. O próprio projeto ele já tem diversas camadas, né? Tem a parte da tecnologia, mas também tem a parte da sustentabilidade, tem a parte da drenagem, enfim, cada projeto ele vai ter suas temáticas que atravessam, mas quando a gente pensa na implementação, isso também depende de muitas camadas, de muitas dimensões. Então, quando eu estava construindo esse encontro de hoje, antes de me apresentar de uma maneira um pouco mais técnica, né, um pouco mais a partir dos títulos, enfim, eu fiquei pensando qual seria a frase, né, de repente, que eu achava que fazia sentido trazer. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu depois fui até pesquisar, e o mais próximo que eu achei foi essa frase de Freud, que é o pensamento é o ensaio da ação, mas a frase que eu escutei, a frase que ficou na minha cabeça, que é uma frase que, de certa maneira, me impulsiona e me inspira em muitos aspectos, que é a imaginação precede a ação. Então, tudo isso que vocês estão imaginando, no fundo, tudo que a gente imagina é possível de ser realizado, porque a imaginação ela já tem os elementos, a partir do momento que a gente consegue imaginar, a gente já está compondo a cena, a gente já está compondo a realidade de diversos elementos para que essa realidade ela possa acontecer. E se a gente pensa, se a gente olhar em volta da gente, né, tudo que tem, né, a garrafa, a mesa, o laptop, a parede, a rede, enfim, tudo, alguém imaginou antes de fazer, né? Nada aconteceu assim, tudo foi necessário uma imaginação, e a partir dessa imaginação que tudo que é material pôde existir. Então, esse movimento de reflexão sobre o projeto de vocês e de imaginação e de ideação mesmo, né? O que eu poderia trazer como uma solução para a minha realidade, para o meu contexto, para a minha comunidade, isso já mostra os elementos que são necessários. Isso tanto para um projeto, mas também para a nossa vida. Então, se vocês pensaram não somente no projeto, mas se inscreveram nesse curso, se inscreveram nesse programa, né, e estão fazendo esse curso, é porque vocês também imaginam coisas para a vida de vocês. Vocês também imaginam alcançar alguns espaços, conquistar algumas coisas de maneira material ou não, mas pensam algum movimento vocês estão fazendo de maneira ativa, porque ninguém obrigou vocês a se inscrever, né? Foi algo que vocês não somente se inscreveram, mas vocês pensaram em um projeto relevante e foi selecionado para estar aqui hoje. Então, esse processo, tanto do projeto, mas também da nossa vida, eu acho que vai construindo muito quem a gente é, o que a gente faz, o contexto que a gente vive, a cidade que a gente vive. E por isso que eu queria começar com essa frase, porque a cidade, ela é composta, tudo que a gente vê na cidade, como uma trama de relações e de acordos e de interesses. E a gente precisa entender que cada pessoa, ou cada instituição, ou cada ator dentro da sociedade tem muitos interesses e tem muitas possibilidades dentro da sua atuação. E todo esse processo de construção parte de uma imaginação. Então, quando eu pensei nessa frase, eu quis trazer essa foto, porque foi uma foto que eu tirei durante uma viagem que eu fiz para a América Latina, um mochilão, muito nesse processo de imaginação da minha trajetória. Então, já entrando um pouquinho na minha trajetória, né, agora de uma maneira um pouco mais profissional, um pouco mais institucional. Eu sou urbanista, sou planejadora urbana, mas antes de qualquer título, eu me considero uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de entender como as coisas funcionam, eu sou muito profunda, assim, eu gosto
de entender muito o porquê das coisas. É como se eu fosse ser criança. Por quê? Porque eu gosto muito de entender, sou escorpiana, então eu vou fundo nas temáticas, sou muito otimista e realmente acredito que é possível a gente viver uma vida melhor, um mundo melhor, uma realidade melhor, porque eu conheço muita gente que também quer, eu conheço muita gente que também trabalha para isso, vocês estão aqui porque vocês acreditam com a solução de vocês que é possível transformar um pouquinho, então tem um otimismo muito grande. E eu acredito muito nisso, eu todos os dias trabalho muito para que isso possa acontecer. Sou articuladora, eu cada vez mais tenho me visto e me entendido como uma articuladora. Não somente no relacionamentos e projetos, mas também de articular interesses, de articular saberes. Eu gosto de criar conexões entre tudo. Então, desde a astrologia, como eu comentei, que eu sou escorpiana, a política pública, tudo para mim se conecta muito. Então, eu acho que isso acaba também sendo uma característica muito grande do planejamento urbano, porque a gente não consegue pensar na mobilidade só pensando em mobilidade, a gente não consegue pensar em habitação só pensando em habitação. Na verdade, de certa forma, o que a gente vê hoje na cidade é um pensamento muito setorizado e por isso que não é tão funcional assim, porque a gente não consegue, quer dizer, consegue, né? Mas enfim, tem um conjunto de interesses e acordos que acabam acontecendo que as coisas fiquem mais setorizadas e essa articulação cada vez mais, essa integração, ela cada vez mais é necessária. E me considero muito visionária a partir desse otimismo, do que a gente pode fazer. Eu gosto muito de... Eu sou muito utópica, mas a partir dessa utopia eu gosto de pensar, hoje, a partir da realidade que a gente tem, o que a gente pode fazer, qual é o passo que a gente pode fazer pessoalmente, né, na minha vida, mas também na vida social, política, econômica, para que a gente chegue nessa visão, nessa imaginação, porque a visão nada mais é do que algo que a gente imagina e acredita que pode alcançar. Então, eu sou mestre em planejamento urbano pelo FRJ, também especialista pela FRJ, pelo IPUR. Não sei se alguém aqui é dessa quer dizer, já vocês estão na graduação, né? Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu entrei achando que eu ia fazer arquitetura, mas eu estagiei em arquitetura em interior. Não gostei nem um pouquinho, entrei numa crise no meio da faculdade. E aí, quando eu encontrei o urbanismo, aí eu me entendi, aí eu vi que tinha um caminho ali. E realmente foi um caminho que eu gostei bastante e tenho seguido até hoje. Mas dentro do planejamento urbano também tem muitas possibilidades de atuação. Tem a possibilidade do desenho, tem a possibilidade da legislação, tem a possibilidade da política urbana, da própria articulação institucional. E eu atuo muito na frente da gestão de projetos de impacto, em políticas públicas e impacto social. Eu trabalho muito com política pública, política urbana e gestão de projetos. E sou certificada pelo Instituto PMI como gerente de projeto, né, profissional de gerente de projeto. E ao longo aí da minha trajetória, justamente por querer fazer as coisas, eu já atuei em diversos âmbitos. Então, essa articulação, que de certa maneira eu acredito que me defina, ela vem justamente por ter tido a experiência de diversos pontos de vista. Eu começo minha trajetória com movimentos pastorais, atuando em comunidades, aí eu cofundo uma ONG com um grupo de amigos meus da pastoral, e a partir daí era um pré-vestibular social que tinha a atuação política, então a gente, além do pré-vestibular, fazíamos rodas de conversa, fazíamos várias iniciativas, participávamos de planejamento participativo, de Conselho Municipal da Juventude, e a partir disso eu fui tentando, em paralelo também eu era bolsista de iniciação científica de arquitetura, e o grupo de pesquisas que eu fazia parte, ele tinha uma parceria com a Secretaria de Urbanismo. Então, eu atuava com a política pública do lado de fora, seja por movimento, seja pela academia.
E eu via muitas possibilidades de articulação, seja no conselho, seja em conferências municipais, estaduais, seja na academia, fazendo projetos, participando de debates, de revisão de plano diretor, enfim. Mas eu sentia que tinha alguns entraves, tinha algumas barreiras, eu via muitos projetos, muitas pessoas com muita vontade, com muita ideia, e muitas dessas ideias, de certa maneira, elas eram incorporadas, tinham um espaço para uma certa participação, mas tinham alguns limites. Então, eu falei, preciso entender como isso funciona por dentro. E aí eu comecei a trabalhar na política pública, propriamente dita. Eu trabalhei no Legislativo, na LERJ, né, no Legislativo Estadual, trabalhei no Executivo, na Secretaria de Educação, e a partir disso eu fui atuando em diversas universidades, em colaboração com diversas organizações, em parceria com a Unicef. Hoje em dia também estou como consultora da Unesco, em parceria com a Universidade de Buenos Aires, com a FGV, enfim. Essa atuação em diferentes pontos de vista, eu acho que traz dois aspectos, assim, primeiro, né? Primeiro é a gente entender o que cada organização, como ator dentro dessa lógica da sociedade, representa. Então, a Unicef tem um papel político, social e econômico dentro da construção de políticas públicas. A universidade, seja ela qual for, tem. Mas cada organização dessa, cada ator desse, ele é formado por pessoas. E pessoas podem ou não representar parcialmente ou integralmente o perfil de atuação daquela organização. E por que eu falo isso? Vocês vão entender, porque a gente hoje vai fazer uma dinâmica para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona esse processo. Quando a gente está implementando, estruturando, né, antes de implementar, quando a gente está estruturando, está na etapa ali de estruturação e de articulação, a gente precisa entender o que aquela organização quer, o que aquela instituição quer, o que aquela instituição tem como objetivo, o que aquela instituição tem como interesse, mas também quem são as pessoas que a gente precisa conversar, e entendendo que essas pessoas têm esse interesse porque elas estão dentro daquela organização, mas elas também são pessoas e elas podem ter outras percepções, e isso eu trago porque foi o que eu comentei, né? Às vezes a minha pesquisa do mestrado foi como as dinâmicas globais interferem, né, como os acordos globais interferem nas dinâmicas locais. E quando a gente pensa em organizações multilaterais, internacionais, elas têm um papel, mas elas também são formadas por pessoas que às vezes até entendem e reconhecem que a atuação às vezes é boa, às vezes não é tão boa assim, mas às vezes é o caminho que elas encontraram para fazer a atuação delas, o propósito delas, a missão delas acontecer. Então isso eu acho que é muito importante vocês terem como uma nota mental assim para a vida, porque se o caminho que vocês forem seguir for nessa linha de iniciativas de impacto social, e aí pode ser, a gente pode atuar em impacto, como eu comentei, em todas essas frentes, em movimento social, em empresa, né, na política pública, em organizações internacionais, no terceiro setor, é muito importante ter essa compreensão. E aí, a partir disso, de todas essas experiências, eu fui sentindo a necessidade de criar algo que fosse essa grande articulação. Então, eu fundei a Praxis, que é um negócio social, então é uma empresa, é uma consultoria que trabalha justamente com planejamento urbano, com inovação social, desenvolvendo estratégias articuladas de impacto, construindo coletivamente novas possibilidades de futuro. Então, eu me apresento e levei um tempinho para me apresentar, mas quis trazer esses outros elementos, porque eu acho que isso é muito importante. E aí eu entro especificamente na temática do encontro de hoje, sobre a cidade ser uma trama. Essa trama de relações e interesses. Então, inicialmente, né, quando a gente recebe o convite, eu acho que é legal, não sei se vocês sabem disso também, né? Mas eles mandam pra gente uma proposta de emenda e com temas maravilhosos, e que eu poderia passar dias e horas falando sobre esses temas.
E eu, inclusive, cheguei inicialmente a preparar algo mais nessa linha. Mas depois eu estava refletindo muito, lendo os projetos de vocês e entendendo um pouquinho mais do perfil de vocês aqui hoje. E nem todo mundo aqui vai querer necessariamente trabalhar com planejamento urbano, nem todo mundo aqui vai querer se formar nessa linha de urbanismo em cidades. Então, eu entendi que faria mais sentido trazer alguns conceitos transversais para que vocês pudessem aplicar no projeto de vocês, na realidade de vocês, dentro das áreas temáticas, porque o eixo Cidades Inteligentes e Sustentabilidade tem projetos que a gente também consegue categorizar, né, em mobilidade, em cartografia. Eu já fui fazendo esse trabalho. Depois eu vou mandar um material complementar, inclusive, com bibliografia dentro dessas temáticas, se vocês queiram se aprofundar, mas hoje eu quis trazer algumas temáticas um pouco mais transversais. E aí, quando a gente pensa em cidades inteligentes e sustentabilidade, tem muito a ideia da tecnologia, né? Principalmente por conta dessa dimensão de cidades inteligentes. E quando eu joguei no Google, isso aqui é literalmente o print do Google, justamente botando cidades inteligentes, e quando a gente vê essa imagem, tudo que a gente vê é tecnologia e redes. A gente nem vê pessoas, nem tem pessoas aqui, né? O máximo que a gente vê é uma mão segurando um celular dentro dessa dimensão de tecnologia. E essa ideia de inteligência, que também não deixa de ser uma inteligência, inclusive a própria tecnologia é uma ferramenta muito potente e muito incrível, que pode fazer com que a gente crie e produza muitas coisas boas, mas assim como todas as ferramentas, podem ser usadas para o bem e para o mal, né? Uma faca pode ser usada para matar e pode ser usada para fazer uma cirurgia que vai salvar a vida de alguém. Então, a ferramenta em si não é o problema, é a gente entender como que a gente utiliza essa ferramenta. Então, eu não sei se vocês têm essa percepção também de cidades inteligentes, mas eu queria desmistificar um pouquinho esse conceito. E aí, queria só para explicar o que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, tá invertido, desculpa, gente. Então, primeiro, o que a gente quer que seja cidades inteligentes, sustentabilidade. Eu acho que aqui, nesse programa de jovens cientistas cariocas, a gente está construindo esse futuro, a gente está nesse processo de imaginação que leva a uma ação, que leva a uma concretização de realidade. E aí eu vou trazer os principais conceitos, algumas reflexões sobre as dimensões compostas dentro dessa sociedade, e a gente vai fazer uma dinâmica que eu acredito que seja até quase mais importante do que os conceitos, para a gente entender na prática como funciona a trama onde o projeto de vocês está inserido, tá? Que é a trama da cidade. No final, se a gente conseguir ter um tempo, eu acredito que sim, um momento para dúvidas e encerramento para o próximo encontro, né? Mas aí, voltando para essa parte de cidades inteligentes, quando a gente pega o conceito de cidades inteligentes, não existe um conceito único, existem diversos teóricos que já trabalharam essa perspectiva por diversos momentos históricos e também por diversas perspectivas, mas o que é mais conhecido, né, o que tem o maior respaldo, é do Rudolf Gifflinger, que ele é um teórico que ele cunhou esse conceito a partir de uma teoria acadêmica. Então ele trazia esse respaldo intelectual para a aplicação de um projeto, de um modelo de negócio, na verdade, de uma empresa, a IBM, dentro dessa iniciativa de Smart Cities. Então, era um modelo de negócio que, através de uma plataforma tecnológica, cria soluções para governos locais gerenciarem serviços urbanos e complexos de forma integrada e preditiva, né? Conseguindo entender antes e se antecipar aos acontecimentos para conseguir pensar em soluções. Então, isso é entendido, né, de antemão como uma cidade inteligente, porque se a gente também avalia ao longo da história, em muitas das iniciativas urbanas, e não somente urbanas, né, todas as iniciativas possivelmente que a gente for analisar, de políticas públicas ou de qualquer outra, sempre tem um conceito teórico que respalda essa atuação. Porque a teoria em si, ela também não deixa de ser uma
quase que uma ferramenta, né? Ela é uma perspectiva de mundo, na verdade, né? Números são perspectivas de mundo. Então, os dados, os indicadores, a maneira como a gente constrói números podem contar histórias muito diferentes. Então, essa inteligência, eu queria trazer esse vídeo para vocês, porque é justamente esse conceito aplicado por essa empresa nessa iniciativa de Smart Cities no Rio de Janeiro. E aí eu vou aproveitar que já está na tela mesmo toda compartilhada e vou ver aqui, botar o vídeo aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ouvir? Não. Não, tá sem som. Tô sem som. Eu acho que você precisa compartilhar a tela com som. É. Vocês não estão mais vendo, né? Não. Agora parou de compartilhar. Inclusive, Natália... Agora eu consegui ver, compartilhar o... É? Justamente agora que eu quero compartilhar outra tela. Não, mas só um comentário enquanto você tá botando aí de novo. A Laura comentou aqui no chat que ela faz arquitetura na FAO. Só por Ótimo. curiosidade. Espero que você esteja gostando. A arquitetura, enfim, também tem diversas possibilidades de atuação, mas acabou que eu nunca atuei com arquitetura. Sempre fui para a linha do urbanismo mesmo, só no estágio. Mas com a própria arquitetura, esse grupo de pesquisa que eu fazia parte, ele era dentro da pós-graduação, né? Os grupos são vinculados após, de arquitetura. E ainda assim a gente trabalhava com espaços livres na cidade. E a da FAO é UF, né? FAO é UF, ou você tá falando da FRJ? É o FRJ que ela falou. FRJ? Uhum. A UF é escola, né? Eles chamam de escola.
Every day, 24 hours a day, we are working very hard to make the life better to our citizens. When I look to the future, I think about real prosperity next year, I think about the Confederation Cup, I think about the World Cup, I think about the Olympic Games, which is concentrated in our city. Rio is going to be things the way we always did. Nice way, very happy way, but now we have a goal, make Rio a real sport. We know that this is a process in the long run. We are just in the beginning. But this beginning was very important as we build the foundation that will lead us to the future. Nossa, Natália, rapidinho, antes de você falar, só um comentário. Um dos passeios que a gente faz com a rede, né, que é a galera que conclui o programa e no ano seguinte, é ir no COR. Então, inclusive vai rolar semana que vem. E aí a gente abre para alguns iniciantes, se não encherem todas as vagas da rede, né? E aí, se vocês não conseguirem esse ano, participem da rede, que ano que vem com certeza tem esse passeio. E é um passeio incrível, a gente vai com a galera lá de dentro mesmo, eles mostram tudo, a gente vai nessa sala aí maravilhosa, vê os alertas, vê tudo, é muito legal. Então só deixar vocês com vontade mesmo. Muito bom. E aí, eu não tô compartilhando a tela, né? Não. Vamos ver se agora eu consigo, né? Mas o COR realmente é gigantesco e é uma tecnologia. Vamos ver se agora vai. Só quando você não quer. Mas só quando eu não quero. Como assim? Não é possível. Será que se você tentar compartilhar a partir de uma outra tela, ele não aparece a tela que você quer? Não sei. Porque foi isso que você estava tentando fazer. Quando você foi pro YouTube, ele apareceu o PowerPoint. Vamos ver. Que loucura. Vocês estão vendo a tela não? Não. Porque eu não consigo botar para compartilhar a partir do PowerPoint. Então acho que vai precisar ser a tela inteira mesmo. Foi. Agora foi? Maravilha. Agora foi. Eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês justamente sobre e aí dentro desse conceito, peraí, vamos lá.
Vocês estão vendo, né? E vocês veem Sim. a janelinha de vocês? Não? Não. Tá, agora tá ótimo. Agora eu consigo ver um pouquinho vocês. Então, assim, quando a gente entende a partir desse conceito também o que é uma cidade inteligente, é justamente como o município, dentro dessa iniciativa, né, é quando o município integra de forma equilibrada 6 dimensões urbanas: a economia, pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e habitação. Esses 6 pontos, e aí eu queria depois, agora, quando a gente terminar essa parte, eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem como cidade inteligente também. Eu acho que é importante a gente entender o que é entendido como essa inteligência. Então, quando a gente pensa nessas 6 dimensões, economia, pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e habitação, são realmente 6 dimensões fundamentais. Só que aí, quando a gente entra um pouquinho mais nesses pontos, né, então, uma economia inteligente pressionada pela inovação e produtividade. Pessoas inteligentes que possuem alto nível de qualificação e abertura cultural. Ecossistema sustentado por uma governança inteligente focada na transparência e participação pública. Mobilidade inteligente que garante sistemas de transporte limpos e infraestruturas de TI, de tecnologia de informação eficientes. Meio ambiente inteligente voltado à gestão sustentável de recursos e proteção ambiental. Habitação inteligente que assegura coesão social, segurança e alta qualidade de vida para os cidadãos. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem por cidade inteligente, se vocês acham que essas dimensões elas são importantes, não são, se vocês sentem falta de algum ponto que está aqui. Que não está. Ou tem algum ponto daqui que vocês consideram muito importante. Se alguém se habilita. Pode falar, Luiz. Você tá no mudo, Matheus. Não abriu o micro. Fala isso, esqueceu de ligar o microfone, amigo. Agora foi. Foi. Então, eu queria falar na questão social, se isso não se incluiria também no tópico, por exemplo, porque eu falo sobre economia, pessoas, mobilidade, mas e a questão das pessoas, por exemplo, da desigualdade social, da questão racial, das questões de gênero, enfim, porque se for colocar em pessoas, fica uma coisa muito subtítulo de algo, sabe? Isso deveria ter um tópico para isso também, sabe? Que por todos esses preconceitos que existem na cidade, enfim. Aí falar mais essa questão social mesmo. Muito bom. É isso, né? Parece que é sinônimo, mas não necessariamente é. Pode falar, Lucas. Então, seguindo o caminho eu acho que é interessante, por exemplo, é um debate que a gente tem muito nas ciências sociais, né, que é a minha área, é essa questão do racismo ambiental, por exemplo. A questão do meio ambiente, ela não está necessariamente ligada só à sustentabilidade em si, mas como essa sustentabilidade ela está relacionada com a sociedade, né? Quais pessoas têm acesso ao meio ambiente legal, a uma sustentabilidade que funciona, quais pessoas têm acesso a parques, a lazer, sabe, a não sofrer com problemas de calor excessivo, de chuva excessiva, enfim. Perfeito. Maria? Oi, gente. Deixa eu ver se abriu aqui. Então, eu gosto muito desse tema de cidades inteligentes. Eu sou de engenharia ambiental. Só que, assim, uma coisa que eu tenho observado, assim, conforme a gente vai avançando no JCC, que é uma preocupação minha, quando a gente pensa nas cidades inteligentes, parece que a gente pensa em problemas de cidades já desenvolvidas. Problemas de países desenvolvidos. Só que a gente ainda está na fase que a gente ainda tem muitos problemas de países em desenvolvimento. Então, um exemplo, né, a questão do calor, né? Eu estava pensando aqui no projeto, um protótipo de estação meteorológica. Aí, quando eu cheguei na comunidade que é em torno da minha nave, eles têm problemas com lixo. Eles têm problemas com segurança. Coisas que, assim, e a gente pensa, cara, o calor também é um outro problema, sabe? As pessoas,
né, desenvolvem doenças por conta disso, né, uma série de comorbidades. Mas assim, tipo, o lixo, a segurança, tem outros, saneamento básico. Então, às vezes eu acho que fica muito difícil a gente pensar nas cidades inteligentes, essa coisa muito conectada e tudo mais, quando a gente não conseguiu ainda trabalhar o básico, sabe? Acho que você queria trazer essa reflexão aí. Muito bom. Vou esperar o pessoal ouvir, depois eu vou tentar responder todos vocês. Pode falar, Guilherme. Eu acho que é muito nessa linha do que... quem era que estava falando de mim? Não era Clarice, não, né? Maria, eu também sou da engenharia ambiental e, tipo assim, tô completamente contemplado pela sua fala, porque é exatamente isso que eu penso também. Tipo, quando a gente fala em tecnologia, a gente já teve até algumas aulas sobre isso, para tentar desconstruir essa forma que a gente enxerga a tecnologia e não tentar ver isso como algo, aquela tecnologia branca, eurocêntrica e tal, quando a gente pensa, tipo, naquela prédios enormes, enfim, carros voadores, quando a gente fala de tecnologia e cidade inteligente, é tipo uma tecnologia que seja inteligente para, por exemplo, não existirem ilhas de calor e essa diferença de, sei lá, enquanto lá na Zona Sul faz 30 graus, na Zona Norte faz 50, sabe? Então, eu acho que é muito isso, e entender também que a gente tem uma lei, que é a Constituição de 88, artigo 222, que fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a gente sabe que, assim, essa não é a realidade. Então, é pensar em formas de tecnologia para conseguir diminuir essas desigualdades, né? Dando esse link no que o Lucas e o Matheus falaram também. Muito bom. Pode falar, Kaique. Boa noite, gente, tudo bem? Eu peço perdão pela câmera fechada, porque eu estou em sala aqui na faculdade ainda, aí está um pouco difícil deixar a câmera aberta. Mas um ponto que eu considero interessante, assim, eu venho da gastronomia, né? E quando a gente pensa em habitação e economia de pessoas no geral, eu acho que um ponto interessante que eu li no ponto 2 do texto, que são pessoas de alto nível de qualificação. Mas acho que quando a gente pensa em cidades inteligentes, é legal reconhecer que os saberes não estão só concentrados, embora seja importante, no que vem da academia, né? Como vem do contexto da gastronomia, a gente debate muito sobre os saberes que vêm do campo, pessoas que são produtoras de agricultura familiar, coisas que são técnicas e são muito importantes, mas a gente acaba não abordando dentro do contexto acadêmico. Então, eu acho que um ponto importante também, dentro desse contexto de cidade inteligente, é reconhecer que o saber que pode automatizar e trazer uma cidade inteligente de fato não está restrito a um grupo de pessoas inteligentes, mas a todos também. Então, acho que é um ponto que eu considero interessante nessa ótica. Natália, você tá no mudo. Travou aqui pra mim, não tava conseguindo liberar. Muito bom, muito bom. Kaique ainda vai falar não, tá com a mão levantada, mas já falou, né? Tem mais alguém que... Não, perdão, é que a internet tá um pouco ruim aqui, mas vou abaixar, obrigado. Bom, eu não posso falar nada porque aqui tá tudo travando. Tá tudo travado. Mas, assim, muito, muito bom todos esses pontos que vocês trouxeram, e eu acho que era muito isso, assim, que eu queria trazer para essa reflexão, porque, exatamente, assim, quando a gente pensa na tecnologia, como eu estava comentando, a tecnologia é uma ferramenta, mas se a gente entende essa ferramenta a partir de uma perspectiva muito hierárquica e vertical, que é o que a gente vai trazer, inclusive, já acho que no próximo slide, se eu não me engano, a gente perde toda esse conhecimento, essa tecnologia também social, que vem desse saber real do território. Só que aí tem um ponto que eu queria trazer sobre essa narrativa que a gente aprende a se contar também sobre sermos subdesenvolvidos. Porque quando a gente pensa numa lógica de não só de competição, assim, né, numa lógica de desenvolvimento, o subdesenvolvido, ele está abaixo do desenvolvido. Então, existe uma hierarquia entre países, entre cidades. Sendo que essa hierarquia é uma hierarquia também pré-definida, também é uma hierarquia construída, que coloca alguns países acima de outros a partir de conceitos também pré-definidos. E que os conceitos não necessariamente são conceitos que a gente pode entender como algo
referência, como algo desenvolvido. Tem sociedades que, para que a gente consiga entender esse desenvolvimento a partir de uma tecnologia desenvolvida, existem outras dimensões que são completamente negligenciadas para que esses elementos que sejam entendidos como referência sejam desenvolvidos. E aí, se a gente entende somente esses elementos como elementos de referência, aí, de fato, a gente acaba... a gente tá muito mal, assim, né? E realmente não tô dizendo que a gente tá bem, não. A gente tem muita coisa para melhorar. Mas essa fala do Kaique, ela traz um ponto que eu acho que é muito importante também. A gente entender e reconhecer os saberes que já existem e não somente que já existem, mas que também são saberes muito desenvolvidos. Quando a gente analisa historicamente todo o processo de desenvolvimento do mundo, né? Quando os portugueses, no nosso caso, né, chegaram no território que hoje é o Brasil, nós tínhamos tecnologias e eles tinham tecnologias. Então, tínhamos tecnologias desenvolvidas de maneiras diferentes. Essas tecnologias que chegaram, por narrativa, por diversos processos, não somente narrativa, né, não foi somente oratória, foram consideradas tecnologias superiores às nossas. Só que quando a gente analisa o contexto urbano, e aí vou falar urbano pelo que a gente entende hoje de urbano, mas se a gente... comunitário, vou botar comunitário que é melhor, porque urbano acho que pressupõe cidade, e cidade tem alguns conceitos, enfim, que não necessariamente... A gente pode ver comunidade, que não necessariamente é uma cidade, né? Se a gente analisa as sociedades, as comunidades que existiam no território que hoje é o Brasil, existem muitas tecnologias e muitos conhecimentos muito superiores do que os de Portugal, né, europeus de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa, por exemplo, de maneira de sustentabilidade, quando a gente vê o sistema de irrigação, o sistema de agricultura, o sistema de sociedade, o sistema de trabalho, o sistema de produtividade das sociedades e das comunidades dessa época, não eram tribos isoladas que viviam uma comendo as outras, né? Enfim, vocês sabem, sem dúvida, já vi que tem um público muito maravilhoso aqui. Existia uma lógica urbana, né, de conexão de comunidades muito inteligentes, sistemas de mensagem muito inteligentes, sistemas de irrigação muito inteligentes e muito mais sustentáveis, porque eles respeitavam o que já existia. Mas o que foi entendido como algo a ser desenvolvido no nosso território, não necessariamente foram as armas. Aqui a gente preferiu desenvolver outros tipos de tecnologias, outros tipos de ferramentas. A gente preferiu desenvolver sistemas de irrigação, a gente preferiu desenvolver sistemas de agricultura, sistemas de comunicação, a gente preferiu desenvolver diversos outros tipos de tecnologias. Só que aí, quando chegaram as tecnologias mais fortes no sentido de guerra, no sentido de embate, foram as que ganharam. Então essas ficam parecendo que são as mais desenvolvidas. E não são. Se a gente analisar, inclusive, nesse mesmo período, desde esses momentos históricos, já existiam casos de enchentes e de diversos tipos de crises ambientais nas sociedades hoje europeias, né? Já existiam. E a gente não. Então, se a gente pensa no mesmo tempo histórico, né? Sei lá, nos anos 1000, já existiam 1400, já existiam casos de enchente em cidades europeias, e aqui a gente tinha se a gente for para o México, se a gente for para alguns países, que inclusive quando eu trouxe aquela foto daquele mochilão que eu fiz, foi justamente para entender essas soluções que são nossas, que são verdadeiramente latinas, sul-americanas, e são muito desenvolvidas. A gente tem muita tecnologia, que aí às vezes justamente por a gente não reconhecer
que isso é uma tecnologia, para a gente não reconhecer que isso pode ser mais desenvolvido, a gente acaba, às vezes, olhando o que ainda nos falta. Sendo que o que nos falta em comparação à referência que talvez a gente nem queira alcançar, porque não é a nossa referência, não é necessariamente a melhor referência. Pode falar, Lucas. Não, complementando um pouquinho porque você estava seguindo, e é uma curiosidade importante, você falou sobre a América do Sul, né, sobre a latinidade, a cidade, a capital azteca, Tenochtitlan, abrigava mais gente do que cidades europeias como Londres e Roma, e tinha sistemas de água, né? Ela flutuava mais ou menos no local onde ela está, e é onde hoje é a cidade do México. E é uma cidade que hoje está afundando. Então, assim, a lógica de sustentabilidade ali basicamente existia e foi totalmente retirada por um avanço tecnológico que não condiz com o local onde está. Perfeitamente, exatamente, assim. Então, essas tecnologias, elas respeitavam a natureza. Então, para que a gente consiga a sustentabilidade, ela não é só pensada, vocês com certeza, o pessoal, né, de engenharia ambiental, sem dúvidas, conhecem muitas iniciativas e técnicas de diversas possibilidades, né? Só que a sustentabilidade, eu acho que ela, primeiro a gente precisa entender qual é a essência daquele território. O que é aquele território, como que a gente não, para ser sustentável, como que a gente faz para aproveitar o que aquele território tem de potência e de contexto e de dinâmica. Quando eu estava, por exemplo, a gente estava comentando nesse mochilão, eu fiz uma viagem de barco de Belém para Manaus, que era 5 dias de barco. Uma viagem maravilhosa, enfim, e a gente tem muito tempo para pensar, para refletir, porque não tem internet, simplesmente são 5 dias dormindo na rede e vendo vistas maravilhosas. E quando eu estava passando por uma região que tinha um monte de casas de palafita, eu fiz essa travessia depois de ter ficado alguns meses morando em Belém, eu fiquei refletindo e falei, cara, que louco, né? Porque as palafitas, não existe outra construção melhor para aqui. Porque a região amazônica é uma região que o nível do rio, e aí, assim, se a gente fala isso de maneira que não sei qual é meio óbvio, mas depois de viver lá, ter morado lá por um período, é muito forte isso dentro da dinâmica deles, a dança deles, né, o carimbó. Quando você olha o carimbó, você consegue ver as ondas. Então, o fluxo das águas é algo muito cultural. Eles vivem, eles são água, assim, sabe? É uma coisa muito forte. Então, é óbvio que a construção deles vai ser com material que existe lá e não concreto para todo mundo. Porque, né, para ser sustentável, a gente precisa entender não somente se a gente não está agredindo tanto, mas eu estou usando elementos que são desse local, eu estou pensando em como que essa sustentabilidade, ela não somente tem um conceito de sustentabilidade, mas ela de fato se sustenta dentro das características desse território. Então, enfim, as palafitas, inclusive, se a gente analisa em alguns contextos, as palafitas, elas são de esgoto. E aí o ponto não é entender quando não funciona, mas dentro daquele contexto não faz sentido ser outro tipo de construção, feito de madeira e feito elevado, porque o rio altera muito ao longo do ano, então não faz sentido ter outra possibilidade. Então isso, assim, que é um exemplo atual, mas é isso, se a gente vai em outras sociedades ainda mais antigas, né, que hoje em dia a gente só tem ruínas, a gente consegue perceber como que elas eram feitas para que o ano inteiro tivesse água, para que a água não fosse um problema, muito pelo contrário, fosse uma solução. Então, isso em diversos aspectos aqui, né? Eu tô trazendo esses. Depois até a gente pode, eu quero deixar pelo menos uma meia hora no final para ouvir de vocês um pouquinho o que fez sentido, o que não fez, para conseguir
conseguir preparar uma segunda aula ainda mais construtiva e útil para vocês, de repente trazer mais exemplos de possibilidades, porque isso aqui eu tô trazendo, mas eu nem planejei tanto, assim, né? São coisas que estão dentro dessa dimensão. Porque é isso, quando a gente pensa em economia, que era esses pontos que eu queria trazer. Quando a gente pensa em economia, só que o que vocês falaram foi muito bom, eu falei, cara, não, a gente precisa desmistificar um pouquinho essa ideia de sermos subdesenvolvidos, porque a gente tem muita solução boa, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muitos desafios, mas se a gente passa a olhar a nossa sociedade e o nosso contexto a partir das potências e construir as nossas cidades e sociedades a partir das nossas potências, isso, eu falo em cidade, mas é gente mesmo, né? Individualmente, sei lá, se a gente fazer uma terapia. Se a gente só focar no que está ruim, de certa maneira, a energia onde a gente foca é a energia que cresce, né? Então, quando a gente entende o que a gente tem de bom, o que a gente tem de potência, esse outro ponto que às vezes não é tão bom e não é pra gente deixar de olhar para ele, a gente precisa olhar com seriedade, precisa olhar com muita crítica, mas entendendo que isso não define a gente. Então, trazendo esses pontos, por exemplo, da economia, se a gente pensa que a economia ela é pautada pela inovação e produtividade, a inovação quase que dentro desse conceito aqui, né, dentro dessa caixinha de cidades inteligentes, ela pressupõe tecnologia. E quando a gente pensa em produtividade, ela pressupõe um meio de produção capitalista, né, que sempre pensa em acumular. Se a gente pensa aqui em pessoas, que de repente seria onde a gente conseguiria trazer um pouco da dimensão mais social mesmo, que foi trazido, não vou lembrar por quem, mas acho que foi a primeira pessoa que trouxe essa dimensão social. Aqui a gente está falando de alto nível de qualificação e abertura cultural. Mas quando a gente fala pessoas, sociedade, e esses saberes que vêm do improviso, que vêm da herança, né, que vem de escutar a mãe, a avó, e esse saber que está nas relações, na amizade, nessa rede de apoio. Quando a gente pensa em produtividade, quando a gente pensa em uma economia que se impulsiona pela produtividade, a gente está ignorando a reprodutividade, que não existe produtividade sem reprodução, né? A gente não consegue produzir se a gente não se alimenta, se a gente não gera novas gerações para produzirem, então tem uma questão de cuidado muito forte. Se a gente não tem uma casa para descansar, para dormir, para tomar um banho, então as atividades reprodutivas são tão importantes quanto as atividades produtivas. Uma coisa, né? E enfim, eu imagino que vocês já tenham essa consciência dessa dimensão de pessoas que têm alto nível de produtividade, não alto nível, né, mas que conseguem seguir uma carreira profissional muito produtiva, elas estão sustentada por uma cadeia de cuidado, por uma cadeia que garante a reprodução da vida daquela pessoa que está ali produzindo. Então, existem algumas dimensões que a gente precisa considerar aqui, que vocês trouxeram muito bem todos esses pontos, mas queria trazer esses. A produtividade, especificamente, dessa questão do cuidado, ela é muito importante. Eu acho que não existe inteligência se não existe empatia, e a empatia, o cuidado e a empatia e o afeto, eles estão muito relacionados. Então, enfim, esses pontos eu queria trazer dentro dessa dimensão que vocês já trouxeram também, que eu acho que é muito válido a gente levar isso em consideração. E aí, esse paradigma, então, a diferença de tecnológica para inteligente. Então, quando a gente entende inteligência como quase que igual tecnologia, isso gera uma mudança de perspectiva. A tecnologia ela passa a ser fim. A tecnologia, por si só, é como se a tecnologia já tivesse essa inteligência, sendo que a tecnologia é uma ferramenta que permite algo que pode ser inteligente ou não. Quando a gente traz essa ideia da cidade tecnológica, geralmente, como a gente viu também um pouco no vídeo, novamente, não é a ferramenta que é um problema. Ter o core que vocês vão ver, isso permite muita coisa positiva. Permite prevenir de diversas catástrofes que podem acontecer. Mas se a gente só pensa nessa lógica vertical, como eu comentei, né, top-down, que a gente vai trazer esse conceito, a gente ignora não somente essa desigualdade, mas ignora também a potência do solo. Ignora como que a
a sociedade já tem essa inteligência para também produzir tecnologia. Então, uma cidade realmente inteligente, eu acho que a gente já pode ter isso como um conceito, né, a partir dessa realidade do Sul, a partir da nossa realidade, a partir de onde a gente vive, do território que a gente vive, é muito também desse foco no território e nas pessoas. Então, a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia fez recentemente um seminário de tecnologias sociais para justamente cada vez mais valorizar esse saber que já vem do território. Então, a tecnologia como um meio, é uma solução para resolver um problema. E, a partir disso, a gente tem uma inversão dessa verticalidade, né? Ela passa a ser de baixo para cima, ela surge de algum território. A partir daquele território, a gente consegue, de repente, identificar alguma metodologia naquela atuação. Essa metodologia pode ser replicada. Isso é uma inteligência. Isso é uma grande inteligência porque ela parte da realidade daquele território. E não ela vem importada e a gente tenta entender como encaixar e se adaptar. Aí ela passa a enfrentar esses conflitos urbanos reais, porque parte justamente disso. E aí eu queria trazer alguns conceitos a partir dessa epistemologia do Sul, justamente em relação a essa tecnologia de dados e esse saber comunitário e resistente. Então, essa ecologia de saberes. Então, aqui, na verdade, eu já estava falando sobre isso, mas eu queria trazer esse conceito, porque esses conceitos vão estar nesse material que eu vou mandar para vocês. Então, quem quiser se aprofundar, né, em alguns conceitos, em algumas discussões que são 1000, assim, né, eu acho que é válido. Mas, justamente, a gente conseguir mudar a epistemologia, ela vem disso, né, dessa mudança de narrativa, essa mudança de perspectiva sobre o que é um saber, sobre o que é uma tecnologia, sobre o que é uma rede, né, sobre o que é um saber, propriamente dito. E aí eu vou entrar em alguns conceitos, mas a partir dessa introdução que a gente fez, desse debate que a gente fez conceitual de o que é uma cidade inteligente, o que é uma cidade tecnológica, justamente a partir desses dois encontros. Então, nesse primeiro encontro, eu vou trazer alguns conceitos que vão ajudar a gente a ler essa trama. Porque para que a gente consiga intervir no território, que aí vai ser o foco, inclusive, dessa aula 2, que a gente vai intervir nessa trama, a gente precisa entender como que essa trama ela é construída. Quem está produzindo, quem está disputando essa trama, para que a gente consiga pensar como que o projeto de cada um de vocês entra nisso. E aí, a partir disso, né, justamente já trazendo o conceito de tecnologia social, eu fui trazendo muito na fala, a partir do que vocês trouxeram, mas também do que eu estava pensando, mas aqui só para reforçar esses pontos, né? Então, a própria Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, ela traz muito esse conceito de tecnologia social, dessa inovação que nasce no território. E o programa de Jovens Cientistas Cariocas, assim como outras iniciativas da Secretaria, reforçam isso, né, valorizam e buscam maneiras de, justamente a partir dessas tecnologias, buscar uma forma de replicar e valorizar esses saberes, e não somente no sentido de replicar, mas justamente, assim como está fazendo com vocês, né, como que a gente consegue dar vazão a essas soluções. Então, não somente no sentido de replicar, mas valorizar essas pessoas que estão produzindo esse conhecimento. Então, esse conjunto de técnicas e metodologias que são transformadoras, que elas nascem a partir da vivência daquele território, daquela comunidade, a partir daquela realidade, e que tem essa possibilidade de replicar. Eu já falei, né? E aí, eu queria trazer alguns conceitos, porque eu não queria passar muito desse horário para a gente começar a entrar na dinâmica. O primeiro ponto que eu queria trazer desses principais conceitos é sobre o território usado do Milton Santos, porque eu acho que isso ajuda a gente a ler essa trama. Então, os três principais conceitos que ele traz, 4 na verdade principais, a verticalidade, a horizontalidade, a rugosidade e o homem lento, que ele chama. Então, a verticalidade é tudo que vem, né? Todas essas dinâmicas que incidem sobre o território de uma maneira mais ou menos decisória.
Então, os fluxos globais, que de certa maneira, eu não quero que vocês tenham a percepção que essas verticalidades também elas são completamente imutáveis. Não, muito pelo contrário. Os fluxos globais, eles têm também relação com essa horizontalidade. Só para vocês entenderem o contexto, né? Conceito. A verticalidade são esses fluxos globais, esses capitais financeiros. A própria regulamentação, uma lei, ela acaba sendo uma verticalidade, porque ela está impondo um conceito a partir naquele território. Então, tudo isso desce e se impõe sobre esse lugar. A horizontalidade é justamente a nosso dia a dia, né? As nossas relações, as redes que se formam nos territórios. Então, essa dinâmica sutil, né, de quem vive e quem transita pelo território. Essas duas forças, né, essa da verticalidade e da horizontalidade, não são forças que são, como eu estava comentando, elas não são independentes, muito pelo contrário. Uma força horizontal, ela tem completamente uma relação com essa verticalidade, ela pode influenciar nessa verticalidade, assim como essa verticalidade pode influenciar muito também na horizontalidade. E essa horizontalidade ela é formada também por rugosidades. Então ele chama, né, o conceito que o Milton Santos traz de rugosidade, é o que esse território ele já tem de matéria. Então, o que ele já tem de construção, o que ele já tem de vivência, digamos assim. E o homem lento, a partir desse conceito dele, é justamente a realidade do território que tenta se reinventar. E talvez essa lentidão é justamente por incidir sobre essa realidade, essa grande trama que impera sobre o território. Então, a periferia, que quando fala periferia, é uma periferia física, mas também uma periferia conceitual, né? Então, pessoas e situações e dinâmicas que estão fora dessa cidade formal, que a gente vai trazer um pouquinho também aqui desse conceito da formalidade, da informalidade. Então, essa periferia, que não necessariamente ela está sendo considerada nesse fluxo global, não necessariamente ela está sendo considerada dentro dessa tecnologia, busca resistir, que busca viver e buscar soluções dentro dessa dinâmica. E aí a solução de vocês, né? Então, todo slide, eu não sou designer, né? Então eu fui construindo os slides e fui pedindo para a inteligência construir os slides para mim. E aí eu fui trazendo um pouco também do porquê isso faz sentido para vocês, porque é isso. Quando inicialmente eu estava pensando numa questão mais conceitual, mas eu falei, não, eu preciso trazer conceitos que eu acho que vão ajudar vocês a incidir e construir o projeto de vocês. Eu acho que todo mundo quer sair daqui com um projeto na vida real, né? Então, para isso, vocês precisam entender essa trama. Então, a solução de vocês também acaba sendo uma verticalidade a partir do momento que ela tem essa imposição, digamos assim, no território. Apesar de que ela nasce dessa horizontalidade, ela é uma verticalidade que nasce dessa horizontalidade, mas para que ela consiga incidir nesse território, ela precisa levar em consideração essa horizontalidade que está presente, essas duas forças que elas estão o tempo inteiro se retroalimentando. E aí, a partir disso, quando a gente pensa nessa força vertical e nessa força horizontal, a gente tem esse meio, justamente aqui, a terra. Que eu acho que é um ponto muito importante para trazer também, que eu vou tentar ser mais objetiva, porque esse é um conceito, se a gente for pensar na especulação, enfim, a gente pode abrir muitos parênteses aqui, mas esse livro, que é um livro maravilhoso, eu estava até dando uma revisada para trazer para vocês, ele é muito bom, A Guerra dos Lugares, da Raquel Ronick. Caso, não sei porquê, mas para mim a tela fica mudando, não sei se para vocês está mudando também, mas para mim a tela parece que fica mudando, como se eu estivesse compartilhando a tela, descompartilhando. Acontece às vezes, mas é bem rapidinho, já voltou. Que estranho, mas enfim, eu tô o tempo inteiro da mesma maneira, né? Esse livro é muito bom, A Guerra dos Lugares, da Raquel Ronick. Ele é a colonização da terra e a moradia na era das finanças. Então ela mostra como que, a partir dessa verticalidade, boa, Carla, isso também vai estar na bibliografia que eu vou mandar para vocês.
a partir dessa verticalidade, então, a partir desses acordos que são feitos globais, como que isso impacta no valor da terra e como isso foi e continua sendo estruturado numa dimensão mundial, né? Como toda a terra ela passa a ser, ao invés de ser terra no sentido da gente morar, né, da habitação e não somente da habitação, mas do viver mesmo, que aí contempla todas as nossas dinâmicas de moradia, de transporte, de alimentação, né? A terra como vida, a terra como lugar, ela passa a ser um ativo financeiro. A partir do momento que essa terra está localizada numa região mais valorizada, a partir do momento que essa terra está desocupada em volta de regiões ocupadas, dependendo de como essa terra é utilizada, a terra ela vira esse ativo financeiro. Então, a moradia dentro dessa dimensão, ela acaba perdendo um pouco essa questão do direito fundamental, porque a própria moradia, a própria habitação, acho que tem um projeto, inclusive, que está nessa dimensão da habitação, né? Precisa entender a terra como esse ativo financeiro. Então, o que eu trago aqui como conceito, que eu vou explicar melhor como funciona essa dinâmica, o que eu trago aqui como conceito não é para a gente negar isso. Então, não é absurdo, eu sou contra a terra ser um ativo, então eu vou criar um projeto para que a terra não seja um ativo. Vai fracassar, porque a gente precisa entender como esse ativo hoje, né? Pode ser que no futuro, eu acredito que sim, porque o sistema produtivo que a gente vive hoje, justamente por pressupor uma acumulação infinita, em algum momento ele vai acabar, porque nossa Terra é finita. Então, se a gente vai estar vivo ou não sei, mas em algum momento isso vai acabar. Mas a gente precisa, para mudar a realidade, a gente precisa partir dela. Então, a gente precisa entender como todos os projetos aqui estão incidindo nessa terra e como isso pode fazer com que essa terra valorize ou desvalorize. E como que a gente pode fazer, caso ela valorize, que isso continue sendo usado para a população, para as pessoas, para que não ocorra uma gentrificação. Então, eu vou explicar um pouquinho assim, né? A terra, né, que nesse lugar de ativo financeiro, pode receber políticas tanto diretas quanto indiretas. Então, tanto uma lei, que aí essa lei vai regulamentar o que é possível construir naquele lugar ou não. Então, nessa região a gente pode ter uma densidade de X%, a gente precisa deixar X% livre para poder ter uma drenagem do solo. Então, isso tudo indiretamente impacta a forma daquela cidade, impacta a valorização ou não daquela cidade. Ou diretamente mesmo, na construção de uma estação de transporte, né? uma estação BRT, uma estação de metrô. Isso já vai valorizando, porque quando a gente pensa nas dinâmicas que envolvem essa terra dentro de um conceito de cidade, é mais valorizado você morar perto de uma estação de metrô do que você morar longe de todas as possibilidades de transporte. Então, tudo que a gente pensa dentro desse conceito, quando a gente pensa numa moradia, se a gente pensa num conjunto habitacional e esse conjunto está distante do centro, como que vai ser esse fluxo? Tudo isso a gente precisa entender como que essa população está incluída ou não dentro dessa terra como ativo financeiro. Como eu estava comentando, né, essa valorização, ela pode ou não gerar essa expulsão. Então, a partir do momento que uma terra é valorizada, e essa valorização ela pode acontecer muito numa lógica de especulação, muito numa lógica do que se acredita poder valorizar. Então, um terreno vazio, que é muito dinâmica que a gente vai trabalhar hoje na dinâmica, né, do grupo, uma terra vazia, se ela está inserida num contexto completamente urbanizado, ela tem uma valorização enorme, porque ela pode ser muita coisa. Então, ela vale muito mais do que essa mesma terra, ou talvez do que a metade dessa terra, fora de um contexto urbanizado, justamente porque
essa terra que está fora de um contexto urbanizado, ela precisaria receber iluminação, precisaria receber asfalto, precisaria receber transporte. Então, as ações que a gente faz no território, elas podem gerar essa valorização, e essa valorização pode aumentar o preço de aluguel, o preço de compra e venda, e isso pode gerar a gentrificação, né, de uma maneira mais simples, a expulsão de populações que vivem naquele território. Então, a terra, a partir dessa perspectiva, ela precisa... O projeto de vocês, na verdade, precisa entender como que ele está aplicando no território e entender quais são os reflexos disso para que pensem também em maneiras de mitigar essas possíveis consequências negativas. Então, se o projeto de vocês melhora essa infraestrutura urbana, como que a gente pode fazer, e se vocês quiserem eu posso trazer isso na próxima aula também, como que a gente pode fazer para reverter isso. Então, a partir, por exemplo, vou trazer um exemplo até para vocês avaliarem se faz sentido ou não trazer de exemplos e trazer possibilidades. Vamos supor que legalmente, em uma determinada rua, se possa construir 5 andares. Só que a legislação permite que 5 andares é o que se pode construir. Se a construtora, enfim, quiser construir mais 2 andares, mais 3 andares, ela também pode, mas ela vai ter que pagar uma multa, né? Vai ter que pagar uma taxa para... Se vocês quiserem que eu trave os nomes, enfim, eu vou tentando mais explicar agora. Ela vai ter que pagar para o poder público e esse valor, ele pode ser reinvestido, ele é reinvestido. O ponto é, quais são os critérios, isso de uma maneira geral, isso já acontece, que é outorga urbana. Então, de uma maneira geral, quando um edifício ele é construído, além, ainda sem ter um limite, né, mas além do coeficiente básico dele, se paga uma taxa para o poder público. Só que aí, como que se usa essa taxa? Essa taxa ela é utilizada, né, esse valor, esse recurso, é utilizado no próprio território, é utilizado a favor da população, não é utilizado a favor da população. Então, é muito importante vocês entenderem como o projeto de vocês incide, quais são os impactos deles e como isso vai reverberando, porque isso faz com que as cidades sejam boas ou ruins de viver, que as soluções, elas de fato resolvam a vida das pessoas ou não. E aí, nesse aspecto, eu queria entrar justamente na própria concepção, e aí conectando com a parte que eu comentei no sentido de produtividade, sobre como que essa terra, na Guerra dos Lugares, traz muito como que isso hoje é aplicado no dia a dia, né? Como que a terra se tornou esse ativo. Mas se a gente vê isso lá no começo, quando a terra ela começou a virar uma propriedade privada, então antes da terra ser essa propriedade privada, aí tem um texto, um livro que eu adoro também, que ele nem é especificamente sobre o urbano, né, sobre a terra, mas acaba perpassando, que é a Caliban e a Bruxa, da Silva Federici, que ele mostra justamente que a partir do momento que começou a delimitar... Tudo bem, apareceu aqui no comentário, no chat. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pausa pra gente fazer de novo. Já tô encerrando essa parte conceitual. A partir do momento que começou a delimitar essa propriedade privada, isso veio muito acumulado com a mudança também de produção. Então, essa acumulação primitiva, né, então como a produção ela começou a mudar para justamente ter essa acumulação, começou a ter necessidade de controle. Porque se eu quero... Se a minha plantação normalmente me dá 10 bananas e no fundo eu não quero ter 10, eu quero ter 20, eu preciso mudar a minha lógica de produção para ter 20 bananas. E aí, para isso, eu preciso garantir que não somente eu consiga plantar as bananas, mas eu e a Carla, a gente vai plantar banana. E se eu quero que a Carla plante banana para mim, eu preciso controlar o tempo da Carla. Aí, a separação, a terra, ela deixou de ser esse lugar de vida e passou a esse lugar de controle, que aí, da mesma maneira que a terra passou a ser esse lugar, o nosso corpo passou a ser esse lugar. O modo de produção que foca no produtivismo, né, ignora um pouco as outras dimensões da nossa vida. Então, a gente passou a romper, de certa forma, com o nosso ritmo natural do corpo. E da mesma maneira que a terra tem
o seu próprio ciclo, né? Se a gente olha as estações da natureza, isso fica muito óbvio, isso fica muito nítido. Então, temos as 4 estações, o nosso corpo ele também tem uma ciclicidade, mas se a gente vê o nosso dia a dia a gente não consegue ter tanta essa ciclicidade, a gente não consegue, a nossa atuação geralmente é de segunda a sexta, de 9 às 6, então precisa desse controle para ter uma previsibilidade, para conseguir ter uma produção. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa essência para a gente entender também que essa própria lógica da propriedade privada, ela parte... Tá para vocês aparecendo? Voltou. A própria lógica de propriedade privada, ela parte disso e a gente precisa ter isso na mente, a gente precisa entender como isso funciona, porque isso interfere muito em diversas dimensões, na própria questão da financiarização da terra e o cuidado, como eu estava comentando, dentro dessa lógica de produção, a gente acaba ignorando um pouco todas as outras atividades que não são produtivas, que são reprodutivas, que elas sustentam a produção. E aí, quando a gente analisa hoje como que isso incide sobre a Terra, aí eu trago um outro texto que eu também tenho no livro, que é o Impasse da Política Urbana no Brasil, de Hermínia Maricato. É um livro muito bom que ele traz por diversas perspectivas, a perspectiva legal, mas também a perspectiva de planejamento participativo, então a perspectiva comunitária. Ela traz diversas dimensões também sobre como a lei, ela trabalha muito como a lei, ela é um reflexo dessas forças, dessa trama, mas que não necessariamente ela parte dessa cidade real, porque geralmente quem tem mais poder, incide mais sobre essa construção das políticas, a construção dessa lei, e aí lei em todos os aspectos, né? A lei como uma construção social mesmo, né? Um contrato social, como que aquela sociedade ela se organiza, às vezes de uma maneira respaldada legalmente, às vezes não, às vezes nem tem uma lei, mas já é tão cultural que já existe um contrato social que se desenvolve daquela maneira. Então, a lei, ela acaba sendo aplicada seletivamente, porque a mesma lei, ela também não vai ser aplicada igual em todos os territórios, ela não vai ser aplicada igual em todas as pessoas. Então, o projeto de vocês precisa levar em consideração não somente a lei, mas por que aquela lei existe, como ela foi construída, como que vocês podem utilizar as leis a favor do projeto de vocês, entendendo como é que funciona essa construção das leis, como que o meu projeto ele pode se respaldar numa lei, então a garantia da execução de alguma lei, e como que também o projeto de vocês pode incidir sobre a construção de novas leis, de novos contratos sociais, que justamente partam dessa cidade ilegal, né, que seria a cidade que não está formalizada, mas que nem por isso deixa de ser muito real. De uma maneira geral, muito mais real do que a cidade legal. Então, a cidade legal é quase que uma abstração, na verdade, né? Uma abstração que a gente tenta controlar a partir de leis e acordos, mas que na prática isso se aplica de uma maneira muito diferente. Então, a Terra tem esse nó, né, que conecta essa legalidade e essa ilegalidade, dependendo de quem você é, dependendo de onde você está, dependendo de quem está aplicando aquela lei naquele território. E aí, entrando no ponto que também vocês falaram, sobre essa questão da justiça e do racismo ambiental, quando a gente pensa nessas catástrofes, né, que não deixam de ser, a gente percebe que existe uma conexão muito grande com dimensões que vão além das dimensões ambientais, que vão além das dimensões físicas, que são as dimensões sociais, que são as dimensões econômicas, que são as dimensões raciais, que são as dimensões de gênero também. Então, todas essas dimensões sociais, né, que precisam ser levadas em consideração, quando a gente analisa, tanto no sentido de mapa, mas quando a gente vê nos dados, enfim, em todos os aspectos, a gente percebe que isso está muito conectado. Os desastres, eles não são somente desastres naturais. Então, isso a gente consegue perceber em diversos aspectos, tanto numa escala muito local, no sentido de enchente, qual é a permeabilidade daquele solo, ou no sentido
que a gente, a princípio, não consegue controlar, por exemplo, um terremoto, porque uma enchente é talvez um pouco mais fácil da gente conseguir controlar. Agora, um terremoto, por exemplo, que acabou de acontecer, está acontecendo ainda, na verdade, na Venezuela. Terremoto a gente não consegue prever, a gente não consegue, nem prever, mas a gente não consegue evitar que ele aconteça. Mas a gente consegue perceber como que um terremoto na Venezuela tem um impacto muito diferente de um terremoto no Chile. Porque justamente as questões sociais e econômicas impactam muito em como aquelas construções foram feitas, em como os resgates são feitos, a quantidade de mortos, então a catástrofe de fato na vida das pessoas, como que isso afeta, isso perpassa todas essas dimensões. Então, essa vulnerabilidade, ela está muito conectada com essa questão ambiental, está muito conectada com essa questão física, social, e tudo isso a gente precisa ter essas várias lentes para a gente pensar num projeto que seja, de fato, solucione, não que o projeto de vocês necessariamente vai atirar para todos os lados, mas ele precisa ter em consideração todas essas dimensões para que ele seja um projeto efetivo. E aí, acho que agora eu já falei de todas as lentes, agora a gente vai entrar na dinâmica, e antes da gente entrar na dinâmica, ótimo, 7h30, que era justamente a hora mesmo que eu queria que a gente encerrasse essa parte, para fazer um intervalinho, né, que a gente sempre faz, vocês fazem de 10, 15 minutos, para a gente começar a nossa dinâmica de hoje, que é a dinâmica do mapa da trama. O primeiro não, né? Alguns pontos que eu queria que vocês tivessem sempre em consideração, que eu acho que é importante meio que para amarrar tudo isso, né? Então aqui eu trouxe alguns conceitos que se referem muito à lógica dessa dinâmica da cidade, né? Então, como que essas tramas verticais, a lei, como que isso se dá na sociedade, mas independente disso, existem dimensões que sustentam não somente a trama, mas sustentam a vida, né? A vida por si mesma. A dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão ambiental. São 4 pontos que sempre precisam prestar atenção e refletir, não somente na solução de vocês, mas enfim, em tudo que vocês forem construir na vida. Então, dentro dessa dimensão social, pensar para além somente dentro daquele conceito de cidade inteligente, né, que são pessoas altamente qualificadas, mas quem está sofrendo esse impacto, quem está criando essa solução, qual é o histórico daquela pessoa que está criando uma solução, porque a imaginação que deu a ideia àquela solução vem de uma história de vida. Então, as biografias, elas são muito importantes. E a sociedade, o social, ele perpassa essa biografia, né? Essa biografia coletiva, vamos dizer assim. Então, quem sofre esse impacto, quem é historicamente excluído, mas também é isso, quem constrói, quem está sendo afetado diretamente, indiretamente, quem ganha com isso, economicamente, quem está pagando por isso, quem está perdendo por isso, quem está pagando de maneira consciente, né? Quem está pagando, mas vai ganhar, quem está pagando e não vai ganhar, quem lucra com a renda dessa terra gerada. Então, eu estou investindo em algo e vou receber, mas tem gente que recebe sem nem investir, simplesmente pela posição social e econômica dela. Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Política institucionalmente também, tem quem decide essas regras, como garantir essa governança, esses dados abertos, como que a gente consegue entender quem está fazendo essa construção dessa lei mesmo. E ambientalmente falando, né, como que a gente consegue mitigar esses riscos, e não somente mitigar, a mitigação é fundamental no momento que a gente está, mas como que a gente, como eu estava comentando, né, também, como que a gente consegue construir a partir da potência também. Então, como que a gente consegue pensar em soluções que não necessariamente a gente fique diminuindo o pior, mas como que a gente consegue potencializar o melhor. Então, a sustentabilidade por si só, ela não é esse checklist, não, ISO não sei o que, ISO não sei o que lá. Né? A gente precisa entender como que essas dimensões estão conectadas com essa solução e como essa solução responde a essas dimensões para que isso de fato seja algo que seja positivo para a sociedade, que é quem vai viver essa solução propriamente dita, né?
E aí agora a gente vai parar para o intervalo. Só para vocês saberem, nesse intervalo que a gente vai dar de 10, 15 minutinhos, a Carla vai mandar para vocês, a Carla ou o Lucas, não sei, vai mandar para vocês uma imagenzinha. E aí, depois que vocês voltarem, vocês vão entender, não é para vocês falarem, tá bom? Vocês vão entender o que significa essa imagem. Vou explicar a dinâmica quando a gente voltar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma coisa antes da gente parar? Não? Pessoal, vou só fazer um pedido para vocês. Como a gente não tá com a turma inteira aqui, vou pedir para todo mundo que está assistindo essa aula de Cidades Inteligentes me mandar no privado uma mensagem. Pode ser escrito cidades e o seu nome, que aí eu vou saber quem é para eu mandar direitinho, tá? Vou colocar meu número aqui no chat para ser mais fácil para vocês. Isso, manda aqui, a gente vai fazer uma simulação. E aí vocês vão receber o card que a Natália falou. São cards diferentes, então só pra eu saber que vocês estão por aqui, tá? Pode repetir, por favor? Minha internet deu uma travada e eu não escutei essa última parte. Ah, beleza, Vitória. Então, a Natália vai me mandar uns cards e eu vou mandar pra vocês no privado, eles são diferentes. Então, eu botei meu número aqui no chat, tô pedindo pra todo mundo que tá aqui nessa aula pra me mandar um oi, falando, tô em Cidades Inteligentes, meu nome, e botar o nome de vocês, tá? Que aí eu sei que vocês estão aqui, aí eu mando no privado pra vocês. Mas a gente vai pro intervalo agora, né, Natália? Isso. Você quer combinar um horário da gente voltar? Como que vocês costumam fazer? São 7h35, a gente pode voltar às 7h50, pode ser? Beleza. E aí, nesse meio tempo, mandem pra ela, que aí ela já vai mandar pra todo mundo, tá bom? O card de cada um de vocês. Isso, e aí na volta a Natália explica. Acalmem os corações. Não precisa. Só vão receber um card e depois vocês vão entender o que esse card significa. Não compartilhem esse card com ninguém. Tá? Isso, segredo. Até daqui a pouco. Até já.
Pessoal, não sei se vocês já voltaram, mas eu tô enviando agora os cards, tá? Então tenham um pouquinho de paciência. Inclusive, quando vocês forem voltando, vão abrir na câmera também, porque agora a dinâmica, na verdade, é um jogo. Então, preciso de vocês aqui muito presentes. É isso. Avisa quando você terminar de enviar, Carla, aí eu explico, compartilho aqui para explicar de novo. Beleza, tô quase lá. Vou te mandar aqui as pessoas que não me responderam riscadinho, aí só pra você saber quem tá presente e quem não tá. Eu não tô conseguindo abrir os cards. Só te mandei um, mas... Por quê? No arquivo eu acho que... mais de um. Consegue... É o PDF. Consegue não, tirar PDF? por cima e mandar a imagem? Porque eu só Posso. consigo abrir pela galeria ou pelo Google Fotos, mas quando eu tento não abre. Beleza, eu vou tirar um print e eu te mando. Deixa eu só terminar aqui de mandar pras pessoas, tá? Tá bom, muito obrigada. Eu posso te passar também todos aqui como imagem, cara. Pode ser, mas por enquanto não tiveram problema não. Acho que foi só a Daniela mesmo. Oi, gente, eu só ia comentar que, boa noite, que eu tô nas dados móveis, então se eu abrir minha câmera, eu acho que a câmera vai ficar muito difícil conseguir ouvir vocês. Mas tá travando um pouco, eu consigo entender algumas coisinhas. Só pra avisar. Beleza. Te mandei todos como imagem, tá? Beleza. Teve algumas pessoas que eu acho que devem ter caído e aí não estavam aqui, e aí quem eu tô vendo na sua listinha aqui que não me mandou oi, aí eu vou substituir por essas pessoas, tá bom? Só pra ninguém ficar sem participar.
Eu tô doido pra descobrir o que é isso. Ei, calma aí que eu tô Curioso mandando, pra galera. caramba. Eu, enquanto o Carla tá mandando, eu vou contar. Esse jogo foi, na verdade, assim, quando eu decidi ir para a linha de planejamento urbano. Foi uma disciplina, na verdade, esse jogo foi aplicado numa disciplina, é uma metodologia que acho que foi criada pelo Jonathan Magalhães, que é um professor de Campinas, mas ele tem parceria com um grupo de pesquisa que eu fazia parte na faculdade. E a disciplina inteira era uma disciplina da pós, eu fiz como ouvinte. Era uma disciplina inteira, era um jogo. O nome da disciplina era Agentes. Ainda deve ter. Quem que falou que faz arquitetura? Acho que é a Laura, não sei se ela tá aqui ainda. Ainda deve ter na pós. O nome era Agentes e Reprodução da Cidade. Era uma disciplina da pós de ProArch. E, assim, foi incrível. E, assim, muito mais complexo, né? Eu tentei simplificar para meia hora. Formato remoto, né? Foram meses de aula e presencial. Eu tentei dar uma adaptada para remoto. Mas eu acho que traz uma percepção muito grande de como as coisas funcionam, porque a gente coloca outros chapéus, sabe? A gente aprende a ver por outras perspectivas. Então, vamos ver. Você pode ir começando a explicar, Natália, que eu tô mandando os últimos aqui, então, tá? Vou compartilhar aqui a tela de novo, vamos ver se agora tá. Estamos aqui. Pra cá. Vou falar que aqui estamos. E ele tá mostrando umas coisas no computador também, eu acho que eu tô com muita coisa aberta. Ele botou alguma coisa assim, MSN. Meu Deus, estamos em 2010, de novo. Exatamente, como se fosse uma janela, não tem nada parecido com isso aqui. Ok, vamos lá. Vamos ver se agora vai. O que seria bom? Gente, eu mostrei isso. Vamos de tela cheia. Ixi. Eu não tô compartilhando nada, né? Não. Ué, porque não tá me deixando compartilhar agora. Ué, gente. Tá inativo o botão. Que loucura é essa? Ué, gente. Mas você tava conseguindo, né? Não, mas agora o botão de share, né, de compartilhar, tá cinzinha, sabe? Tá inativo. Tenta dar um F5 aí pra ver se volta. Eu ia falar isso. Quando eu atualizo ela sai, né? Tô até perdida aqui na... Pera aí. Oi? Voltou?
Acho que ela não voltou ainda não. Eu tô aqui. Ué, tá aí? Eu tô aqui. Mas apareceu? Tô aqui, mas não, continua inativo pra mim, que estranho. Ué, gente, que loucura é essa? Deixa eu ver aqui no seu nomezinho. Agora foi. Foi? É, eu acho que seu computador tá querendo se rebelar e não tá sabendo falar. Exatamente. Ele tá meio revoltado. Tá revoltado. Vocês estão conseguindo ver, né? Agora sim, mapa da trama. Vamos lá. É o seguinte, agora a gente vai jogar um jogo. A dinâmica, na verdade, é um jogo. E é um jogo que justamente mostra um pouquinho de como funciona essa... Não tá indo aqui praticamente, né? Mostra um pouquinho como funciona essa reprodução da cidade a partir dessas negociações, interesses, acordos, como que isso faz. E depois, no segundo momento, vocês vão entender como que o projeto de vocês está inserido nisso. Mas esse jogo é justamente para vocês conseguirem olhar por outros pontos de vista o território. Então agora a gente está na Vila Aurora. Hoje o nosso jogo se passa na Vila Aurora. A Vila Aurora ela é cortada por uma avenida central de alto fluxo. É uma área que é um pouco mais baixa, já consolidada, então já tem uma população aqui que mora nessa área baixa, que está nesse retângulo azul. É uma área, justamente por ser perto de rio e por estar aí também numa encosta e não necessariamente ela tem uma boa drenagem, ela de vez em quando alaga. Ela tem um rio que passa perto dela. Tem uma área verde que está justamente entre essa área urbanizada e essa encosta, que ela está sofrendo um certo risco, porque ela está justamente sendo esmagada por essa área já que está se consolidando, expandindo. Temos uma região de encosta, que aí é uma área de risco, tem algumas construções aí, tem algumas habitações aí, uma região muito quente. Temos um terreno vazio, que ele está aí no meio dessa grande infraestrutura, no meio dessa avenida. Ele está entre uma avenida e uma estação de BRT. Tem um terreno enorme vazio. Se a gente vê as estações de trem, a gente vai ver muitos terrenos vazios perto da estação de trem. Então ele está, essa estação de trem aí, passando por uma rua de comércio, uma rua de feira. Então tem esse circuito aí perto dessa rua de movimento. E perto dela tem uma escola, tem uma clínica da família, tem uma nave do conhecimento. Então, temos alguns equipamentos e temos alguns contextos. E é dentro dessa Vila Aurora que a nossa história vai se passar. Cada um de vocês recebeu um cartãozinho, né? Algum de vocês aí é o proprietário, outros são os incorporadores, outros são o poder público, outros fazem parte da associação de moradores, outros fazem parte desse comércio, outros fazem parte da concessionária de transporte, outros fazem parte de um grupo, de um coletivo de jovens pesquisadores e outros fazem parte dessa mídia. Alguém botou também não consegui. O quê? Eu não li. Abrir o card? Ler o QR Code? Tem o QR Code, tem o link, eu posso mandar o link para vocês também, que é um Miro, que é onde as negociações vão acontecer. Vê se vocês conseguem abrir esse QR Code aí. Deixa eu tentar mandar para vocês também o link. Mandaram o número. Ah, o meu número? Ah, tá. É o meu número. Pronto. Me manda um WhatsApp que eu incluo vocês. Vou mandar o link também para vocês, tanto como o Bitly, que aí vocês podem escrever, mas vou mandar o link completo para que vocês possam acessar. Vejam se vocês conseguem acessar. Vocês já estão aqui no Miro? Conseguiram entrar no Miro? Não, mas eu acho que é a minha internet, eu vou ver aqui. Tá.